Olha, nós estamos iniciando mais um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e é com alegria que nós chegamos até a sua casa, até o seu lar, aqui através da TV Grandourados. A TV Grandourados, que é a TV da família douradense. Você que está ligado aqui neste canal, está recebendo as imagens da TV Grandourados na sua casa. Você está naquele canal que foca a importância da família e tem uma palavra sempre amiga, uma palavra de entusiasmo, de fidelidade ao Senhor, aqui voltado à valorização da família. Quando nós valorizamos a nossa família, nós valorizamos a nossa vida, nós valorizamos as coisas que Deus valoriza. E por falar em valorizar a família, nós queremos convidar você para uma programação neste domingo na nossa igreja. Nós vamos ter uma programação que vamos tratar sobre um aspecto muito importante da família. Vamos falar sobre o idoso. Dia 1º de outubro é o dia do idoso. E os nossos dias se passam na família. O idoso está dentro do nosso lar, nós estamos envelhecendo. Falar sobre o envelhecimento é falar sobre algo que nos inquieta muitas das vezes. Nós envelhecemos sem ver, sem perceber. A vida passa, a Bíblia diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Como você trata seu pai idoso, sua mãe idosa? Como que os netinhos estão tratando o vovô, a vovó? Como que está sendo tratado o idoso dentro do contexto da família? A nossa sociedade não valoriza muito o idoso. Há culturas que valorizam muito o idoso, trata como aquele que acumulou sabedoria suficiente para instruir os mais jovens. A nossa cultura não trata o idoso como ele deve ser tratado. E às vezes o envelhecimento, ele acaba trazendo alguns sentimentos no coração humano. E eu quero dizer que são sentimentos da nossa natureza humana. Não representam a vontade de Deus para a nossa vida. Não representa a vontade de Deus para todas as fases da nossa vida. O Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como a vigília de ontem que passou. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca. Pois os nossos dias, ou os dias da nossa vida, sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua fidelidade, para que cantemos de júbilo todos os dias da nossa vida. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua graça. Seja sobre nós, Senhor,
ou seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Quem escreveu esse salmo é uma oração, é o Salmo 90, e quem escreveu esse salmo é Moisés. Você lembra quem foi Moisés? Homem de Deus, que guiou o povo de Israel pelo Egito. E exatamente enquanto ele atravessava o povo de Israel pelo deserto, ele começou a ver que havia uma falta de uma geração entre o idoso e o jovem, aquele da meia-idade. O povo de Israel havia desobedecido ao Senhor e o Senhor resolveu dizimar aquele povo enquanto eles atravessavam as areias quentes do deserto de Sim, caminhando na direção da terra prometida. E Moisés passa a ter a experiência de todos os dias enterrar cadáveres naquela areia quente do deserto. E é nesse contexto que ele escreve este salmo, esta oração. Este salmo fala da longanimidade do Senhor, mas também da ira do Senhor. Ele fala da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. E é neste salmo que ele diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo a vigor, o que passa disso vem a canseira e o enfado. Nós devemos nos preparar para envelhecer, até porque na sociedade só existem duas formas de pessoas, o idoso e o pré-idoso. E nós só temos duas opções na vida, ou nós envelhecemos ou nós morremos novo. Então, não adianta nós tratarmos este assunto com qualquer temor na nossa alma. O envelhecimento é natural da vida, é a sequência da vida, é o contar dos anos. E o que é bom nós falarmos aqui neste programa é que para cada fase da vida existe um projeto de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a criança e fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A criança fala da alegria da criança, da fase da infância. É uma fase muito gostosa da vida. Aliás, eu não sei para que a gente cresce e fica adulto. Ser criança é tão gostoso. Mas é uma fase da vida. E a Bíblia fala que é a fase do aprendizado. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando os pais levavam as crianças até a pessoa de Jesus Cristo e os discípulos começaram a impedir que as crianças chegassem a Cristo, Jesus, olhando para os discípulos, diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então a fase da criança é a fase do ensino, é a fase da correção. A Bíblia diz: corrige a criança. É a fase de moldar o caráter. É a fase de dar a instrução. Depois vem a juventude. A Bíblia fala tanta coisa da juventude. É outra fase da vida, tão preciosa. Como é gostosa a fase da juventude. Como é gostoso ser jovem. Como é bom, idealista, fase de estudo, fase de faculdade, namoro, se ajeitando, procurando um casamento, fase de muitas incertezas, mas também de muitas decisões que vão nortear a vida, o resto dos seus dias sobre a terra. Por exemplo, a escolha da profissão. A Bíblia fala: quanto aos jovens, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Os jovens devem ser criteriosos, devem tomar cuidado para não jogar a vida pela janela na juventude, e muitos têm feito isto. Mas é uma fase gostosa, alegre,
Depois vem a fase da vida adulta, do casamento, de criar a família, educar os filhos. É a fase do trabalho. É a fase das preocupações, branquearem os cabelos. É a fase de você trabalhar duro, de sol a sol. Comer o pão que penosamente granjeastes. É a fase também gostosa de ver os filhos, a roda da mesa. Uma hora eu vou fazer um programa aqui sobre isto. É a fase de encaminhar os filhos, vê-los saindo para o casamento. Depois vem os anos outonais. A Organização Mundial de Saúde diz que o idoso, a fase do idoso começa aos 65 anos em países desenvolvidos e 60 anos em países em desenvolvimento. Então, esta fase dos anos outonais é a fase da contemplação da vida. Mas Deus tem um projeto muito precioso para a vida em cada fase, inclusive nos anos outonais. Nós vamos chamar aqui um intervalo e depois nós vamos focar o segundo bloco do nosso programa nesta fase da vida, quando a vida passa dos 60 e dos 65 anos. Vamos chamar o intervalo e depois voltamos no segundo bloco com este assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422
2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Pois bem, nós estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa. Você está acompanhando o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e é com muita alegria que nós chegamos até o seu lar, levando estas reflexões da Palavra de Deus. Hoje nós estamos falando sobre o idoso. É muito importante termos uma boa consciência do Dia do Idoso e da importância do idoso na nossa sociedade, na nossa família, no nosso lar. E especialmente estamos falando aqui do Dia do Idoso em torno do dia 1º de outubro, o Dia do Idoso. E ele recebeu esta data, o dia 1º de outubro, tendo em vista o Estatuto do Idoso ter a data do dia 1º de outubro. Então, nós retratamos aqui com muito carinho nosso abraço, deixamos nosso abraço a todos os idosos que nos acompanham, a você, familiar, que tem um idoso aí na sua casa, cuide bem dele, do seu pai, sua mãe, o vovô, a vovó. Deus tem dado esta graça de termos estas pessoas tão queridas à nossa volta. Nós estamos contemplando aqui o Salmo 90, quando Moisés diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E depois Moisés faz uma ponderação. Ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mas o verso 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como pastor, tenho conversado muito com idosos. A igreja ela tem pessoas em todas as fases da vida, desde o bebezinho de colo, recém-nascido, até um idoso, uma idosa. A irmã mais idosa da nossa igreja é a dona Sebastiana. A outra é a dona Nair Salles, viúva do reverendo Josué Salles. É tão gostoso ver, por exemplo, ainda frequenta a igreja a dona Nair Salles, o carinho da igreja com ela, da família, dos oficiais da igreja, reconhecer o valor que ela tem para a nossa comunidade e os demais idosos da nossa igreja têm para a nossa comunidade. Nós temos um trabalho chamado Vaso Novo, que vai nos lares, fazem culto nos lares, levam a ceia do Senhor para os idosos. É uma escola dominical, temos uma classe itinerante que vai no domingo de manhã até a casa do idoso, fazer a escola dominical com ele, passar um momento junto, cantar, ler a palavra de Deus, orar com ele. Como faz bem este momento para o idoso e também para a nossa equipe que trabalha com esses idosos, que vão até os lares destes irmãos e irmãs tão queridas. E eu tenho dito para os idosos que eles têm um papel fundamental na vida da igreja. O Salmo 72 é uma súplica de um ancião, é a oração de alguém que viveu a vida toda numa comunhão com Deus, numa aliança com Deus, que desfrutou dos cuidados de Deus na infância, na juventude, e depois na meia-idade, e agora desfruta dos favores de Deus, ainda idoso, na terceira idade. E ele dizendo: Senhor, não me desprezes quando me faltarem as forças, quando me vierem as cãs. E ele vai dizer assim: para muitos sou como um portento, mas o Senhor é o meu alto refúgio.
Muitos olham para o idoso e dizem: você ainda está forte, o senhor, a senhora ainda está forte. Mas ele olha para si mesmo e fala assim: eu sei que Deus é que me sustenta. O idoso tem um papel muito importante para nós na igreja. São eles os esteios da igreja. São eles as colunas da igreja. São eles que cuidam da igreja com as suas orações. O papel dele é estar orando pela igreja, orando pela família. Às vezes nem pode mais frequentar os cultos, estar ali no dia a dia da igreja. E muitos idosos têm enfrentado o problema da solidão e alguns problemas relacionados à nossa natureza humana, que quando diminuem as nossas forças, parece que eles nos assolam com mais pressão, com mais força. Às vezes aquele sentimento de inutilidade, eu já fui isso, já fui aquilo, aquele saudosismo natural. E esquece que o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. E a tônica da vida é a seguinte: cada dia que Deus nos dá, ensina-nos a contar os nossos dias. Cada dia que Deus nos preserva a vida e que Deus nos propõe mais um dia diante de nós, é para nós vivermos para a glória dele, vivermos com alegria aquele dia. Eu quero dizer aos idosos que me acompanham neste programa que se Deus dá mais um dia de vida para nós, é para ser vivido com alegria, com entusiasmo, porque cada fase da vida tem as suas alegrias e as suas preocupações, desde a infância até a terceira idade. Mas se Deus nos deu mais um dia, não é para ficarmos com aquele sentimento de inutilidade, mas é para vivermos intensamente para a glória dele. Tira aquele dia para você orar, para você ler a sua Bíblia, para você conviver com a sua família, com aquele que está à sua volta. O Senhor é refúgio em todas as idades da nossa vida. O Senhor é quem nos sustenta a vida. É certo que os dias da nossa vida passam rapidamente, mas enquanto Ele nos preservar a vida, é para nós vivermos para a sua glória, para o seu louvor. O idoso, ele tem também na família aquele papel de conselheiro, ele é o equilíbrio do lar. Eu tenho observado muitas famílias, tem lá o pai, a mãe, estão idosos. Às vezes nem tem mais assim muita força para administrar a casa, administrar a família. Pode estar às vezes em cima de um leito, mas enquanto ele está com vida, a família se agrega em torno dele, em torno dela. É como um ponto de convergência da família, de equilíbrio da família. No dia que a família perde aquele idoso, a família se espalha. Olha a importância de um idoso na nossa família. Além de ser um suporte de oração, de exemplo de vida, é também um ponto que agrega a família, agregam os familiares. Então, quando nós olhamos para a importância do idoso dentro da nossa sociedade, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, nós podemos louvar a Deus pela vida de todos eles. A Bíblia diz: na velhice darão ainda frutos, são cheios de seiva e vigor, para dizer às gerações futuras, às novas gerações, os feitos de Deus, a grandeza de Deus, os cuidados de Deus. A família, a história desta família é preservada na vida deste idoso. E como é bom saber que Deus tem um projeto de vida para nós em cada fase da nossa vida. Quando chega a terceira idade, Deus tem também um projeto de vida para nós ali.
É em torno deste idoso que a família se agrega. É em torno desse idoso que a família resolve problemas de perdão, de amor, problemas que às vezes estão afetando o lar. Vai lá ver o que o vovô, o que a vovó fala disto. A Bíblia conta a história de muitos idosos que foram grandes exemplos dentro da sociedade, e eu quero concluir esta meditação aqui com a própria história de Moisés. Quando Moisés escreveu esse salmo, ele estava no auge dos seus 85 anos. E é neste auge que ele, olhando, falando: Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele estava vendo as gerações. É neste contexto que Moisés fala como que os nossos dias passam na Tua ira como um breve pensamento. É neste contexto que ele fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, porque aqueles que desobedeceram e afrontaram ao Senhor não tiveram o privilégio de chegar na velhice. É nesse contexto que Moisés fala: seja sobre nós, Senhor, a Tua graça, como de Ti esperamos. Que Deus abençoe a todos os idosos e aos familiares que valorizem os seus idosos. Eu vou orar aqui por estes idosos. Senhor, muito obrigado pelos idosos que nós temos nos nossos lares. Obrigado pela família, do menor ao maior. E pedimos que a Tua graça seja sobre a vida de cada um nesse instante, renovando as forças, aquele que nos ouve, que saiba valorizar o envelhecer feliz na Tua presença. Assim nós oramos por todas as famílias que nos acompanham e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos.
Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós estamos chegando aqui no momento final deste programa, a Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui na Marcelino Pires, número 2233, bem no centro da nossa cidade. Tenho a alegria de receber você nas suas programações. Na quarta-feira, às 19h30, nós temos estudo bíblico, um curso. Estamos agora vendo o Novo Testamento livro por livro. Nós estamos também no domingo, a escola dominical, com toda a classe para todas as idades, inclusive para o vovô e a vovó, mas também para o netinho, para o adulto, para o jovem, para o adolescente. Às 9h da manhã, nossa escola dominical. Às 19h, nós temos o culto gostoso de louvor, gratidão ao nosso Deus, de adoração ao nome do nosso Deus. Neste sábado, agora, nós teremos uma palestra sobre o idoso. Às 8h da manhã, teremos um café da manhã com os idosos e às 9h, uma palestra sobre os direitos do idoso com a doutora Kelly. Você está convidado a participar conosco. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a você e a sua família e faça-nos uma visita. Será um prazer receber você ali na nossa igreja. Que Deus te abençoe.